No oferecimento dos estúdios Apollo 9, seja criativo, quer se tornar fazer o seu podcast ter sucesso? Nos procure, toda a infraestrutura aqui para você. A Go Life é assim, a melhor assistência à saúde do mercado, R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada e muito mais. Limpa Nome S.A. Seu nome está no SPC, Serasa, Boa Vista, por apenas R$ 599 nós limpamos o seu nome, mesmo que você tenha feito a dívida. Rapaz, a Carvise é assim, adesão zero pra você. A melhor proteção veicular do Brasil é com a gente. Rapaz, a importadora elétrica Brasília tá desde 1957 entregando qualidade e preço e atendimento. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil está com a gente. Mais uma vez eu repito, a adesão é zero. E rapaz, chegou ela, Portal Auto Shop, o maior portal de seminovos de BH e região é aqui, na Avenida Pedro II, 1900. Você começa a pagar com 120 dias, as taxas são imbatíveis. E aqui temos a melhor avaliação do seu usado. Papum, crédito na hora só tem um lugar e é na Papum. Parcelamos de 12 e 18 vezes pra você. Rapaz, quer ter o seu próprio negócio? Então seja dono de uma escola oficial do Galo aí na sua cidade ou região. Garanto pra você uma boa rentabilidade e ainda utilizando a marca do Clube Atlético Mineiro em Play. O melhor game fantasy do mercado é aqui. Você vai jogar contra mim, contra o Beto e contra as galeras dos canais. Aqui a diversão é garantida. Instituto Céspedes Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Vem comigo e vem de Instituto Céspedes. Agora, bora pro vídeo! Chegou chegando, meu amigo, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação pra gente poder trocar aquela ideia auspiciosa com você. 6 da manhã, eu já tô presente pra falar de Galo e tá na capa, tá na tela o tema de hoje, urgente, grande notícia, Rafael faz promessa a Cuca, hein? Gente, vamos explicar os fatos e da notícia, né? A gente sabe que nos últimos dias foram tensos dentro do Atlético, né? O Cuca, quarta-feira, abertamente, fez uma crítica. Ele não fez uma crítica diretamente à diretoria, mas ele fez uma crítica assim aos investimentos, ele fez uma crítica assim àquilo que ele propunha, né, de time. E a gente sabe muito bem que a diretoria não tinha dinheiro para contratar, tentou contratar no meio do ano, não conseguiu encontrar no mercado aqueles jogadores que realmente iam fazer diferenças e o Atlético optou por não realizá-las. Diante disso, o Atlético continuou passando, continuou seguindo o seu passo. E aí, rapaz, nessa quarta-feira, o Cuca fez uma crítica um pouco mais acentuada, né? Ele esticou a corda? Não, não acho, né? Igual o Hernan ficou falando. Ah, ele gosta de esticar a corda. Não, não é por aí. O que aconteceu, na verdade, é que ele simplesmente falou a realidade do que vinha acontecendo. E aí, na hora que ele propõe essa realidade, na hora que ele fala dessa realidade, na hora que ele conversa sobre isso, cara, ele tá expondo o clube. E quando ele expõe o clube, ele tem duas coisas que vão acontecer. Uma é ele ter o aval e outra é ele ser execrado. Mas, engraçado, pela primeira vez desde que eu tô assim dentro da cobertura do youtuber do Atlético, acho que a palavra correta seria essa, dentro das coisas que acontecem do Atlético, dentro do próprio Atlético, cara, é a primeira vez que não quebrou a banca. Eu vi isso acontecer com o Cudê, eu vi o Milito e a diretoria se distanciarem, mas o Cuca não. Por que o Cuca não? Porque o Cuca sempre pediu os reforços. O Cuca sempre chegou. Apesar do discurso do Paulo Brax, apesar do discurso do Vitor ser um discurso que não condiz com a realidade, porque o Vitor a todo tempo... o Cuca a todo tempo pediu os reforços e eles dizendo, não, ninguém reclamava. É uma novidade isso pra gente, pelo amor de Deus, né? Ele não tava nem falando do Cuca, né? Ele tava falando da imprensa, né? Aí da imprensa fica mais feio, né? Porque a imprensa o tempo todo pedindo reforço, o tempo todo falando, precisa chegar, precisa entender. Bom, diante de todo esse cenário, Rafael Menin e o Cuca vão convergir dentro da realidade. Por quê? Bom, vamos lá. Só chegou uma informação pra mim, era mais ou menos umas 21 horas, tá certo? No meu celular aqui. E uma pessoa falou assim, vi o seu vídeo da noite. As coisas não estão sendo assim. Por quê? Aí eu vou dar contexto também. O meu amigo Lucas Tanaka postou um vídeo contando pra gente que a diretoria do Atlético, junto com o Atlético, a diretoria não gostou, a palavra correta é essa, a diretoria não gostou do que o Cuca estava averbando a todo mundo, que o Cuca estava expondo, olha, não tá legal, não é o cenário melhor, as coisas não estão andando do jeito que deveriam andar, aquela coisa toda. E aí,
Eu peguei e fiz um vídeo. E uma pessoa do Atlético me disse, olha, realmente o Cuca e a diretoria estão em choque, as coisas não estão tão boas, mas nada que vai fazer algum pedir demissão ou alguém ser despedido. Mas realmente há uma divergência de entendimentos de ideias. Foi o que foi me dito, passei isso no vídeo ontem pra vocês e tal. Aí, cara, uma pessoa, conforme eu disse, às 21 horas mais ou menos, por volta desse horário, me mandou uma mensagem falando assim, olha, vi seu vídeo da noite, não é bem assim. E aí essa pessoa me mandou uma mensagem de áudio me explicando mais ou menos o que está acontecendo. E o que ela me disse é o seguinte, olha, realmente o Cuca, e aí você vê que não tem mentira em nada do que o Tanaka disse, em nada que o Cuca disse, mas não é bem assim, eu vou chegar lá no tal, não é bem assim. Que realmente o Cuca pediu reforços, que realmente o Cuca reclamou que precisava de mais, que ele não tinha 2 por posição e ele precisava disso para poder levar um Atlético em 3 competições, e ele queria focar no brasileiro nessa primeira parte do semestre, justamente para poder ganhar, né, pontos, aquela coisa toda, e que ele, por falta de elenco, por falta de algumas coisas, não conseguiu chegar lá, e que ele realmente estava insatisfeito, realmente ele estava achando ruim, mas que, aí vem a coisa, a diretoria conversou com ele e prometeu a ele reforços no meio da temporada. Aí eu virei, e aí é o que é a capa, né, aí é onde que nós chegamos, né, gente, grande notícia, Rafael faz promessa ao Cuca, que foi uma promessa feita pela diretoria do Atlético, e esse é o grande ponto. Há uma promessa feita pela diretoria do Atlético que Cuca terá de 3 a 4 reforços nesta janela. Sendo que, inclusive, um grande reforço. Um reforço mais diferenciado, um reforço que a torcida fala assim, ah, esse é bom mesmo. Que o restante não será. Então vamos lá. O que é a parte da grande notícia? Que Cuca terá de 3 a 4 grandes reforços. Eu sempre divulguei aqui nesse canal que eu não acreditava, e não acredito, porque o Cuca pediu 5 lá atrás. Olha, eu preciso de um zagueiro, de um volante, de um meio armador, de um ponta esquerda e de um centroavante. Isso sempre foi o que foi me dito. Mas que a diretoria do Galo chegou pro Cuca e falou assim, ó, você vai ter de 4 a 3 reforços, sendo que um desses 4 a 3, um bom jogador, aquele jogador diferenciado mesmo, aquele jogador que a torcida fica empolgada. E que o restante não. Aí vem o outro ponto da notícia, né? Então essa notícia é importante pra gente, mas que os outros reforços vão ser bons jogadores, reforços interessantes, mas que não são aqueles que, nossa... Então o que isso quer dizer, gente? Que não vai ser um Firmino, que, né, que nós vamos ter Firmino, Roger Guedes, sei lá o que, não vai ser isso. Vai ter um bom reforço e 3 bons jogadores que vão complementar com força esse elenco. Aí quando eu vi essa mensagem, eu perguntei pra pessoa assim, tá, mas esses jogadores, né, que vocês têm uma lista, aquela coisa toda, né, falei assim, eu sei que vocês têm nomes captados, aquela coisa, mas vão ser jogadores medianos ou jogadores que realmente vão agregar ao elenco? E essa é a melhor parte da notícia. São melhores dos que estão aqui. E isso já me acalentou. Repito, isso já me acalentou. São melhores dos que estão aí. Ou seja, vai chegar jogadores que são melhores que os reservas, que vão brigar com os titulares. E isso, cara, isso já me deu um alívio. Isso já me deu um alívio. Por que, gente, isso já me deu um alívio? Porque, cara, a grande realidade é que nós estamos brigando contra a parede. Nós estamos dando murro numa parede de 10 metros de comprimento, de largura, né, de 10 metros de profundidade, a palavra é essa. Você fica socando a parede, por mais que você quebre, tem mais 4,5 metros, 4 metros, 3 metros, 3 metros. Aí quando você acaba de quebrar a parede, acabou o ano. Essa é a grande realidade. Então, quando a pessoa chega e fala que vai vir um bom nome, um nome que a torcida vai gostar, um nome bom, um nome diferenciado, não tá falando de craque, não tá falando de Firmino, não tá falando desses craque Ultimate Plus, não, mas um nome que a gente vai falar assim, e jogadores que são melhores do que estão aqui, e sendo que estão aqui não são uma água, mas chegando melhores que eles, a gente já fica assim, pô, vai dar uma melhorada, cara, isso me acalenta, isso me deixa mais tranquilo e tal, mas eu quero ver, porque eu volto a dizer, já me falaram lá no passado que o Atlético quer trazer 5 reforços, ou seja, 3. Me falaram que na janela pelo menos um reforço ia chegar, não chegou nada. Então eu vou esperar um pouquinho, apesar dessa pessoa ser da alta cúpula, ser dos que manda, eu ainda vou esperar porque o telhado tá de vidro. O telhado tá fácil de quebrar meu telhado, porque eu mesmo falei que ia chegar 5, chegou 3, eu mesmo disse que ia chegar, então eu vou esperar um pouquinho. Mas essa pessoa é das que manda do Atlético, vocês podem ter certeza, é quem governa.
Então, realmente, isso me deixa um pouco mais tranquilo, isso me deixa um pouco mais sereno, porque diante de uma pessoa que governa o Atlético falar isso, eu fico pelo menos assim, não, acho que vai acabar virando. Rap, mas tá. Mas os reforços que vão chegar realmente vão ser reforços que vão fazer diferença, vão ser reforços, cara, essa pessoa disse que sim, vão ser reforços que são os melhores dos que estão aí, que vai levar o nível do time. Bom, agora é torcer pro Galo. Hoje tem Mirassol. Eu chego às 11 horas da manhã aqui com mais notícias do Galo pra vocês. Hoje é 2 anos de Academia do Galo. Parabéns, viu? A Academia do Galo, a escola de futebol oficial do Clube Atlético Mineiro. Hoje eu estarei na festa lá 9 horas da manhã e eu trago notícias diretamente lá. E, gente, sensacional. Uma notícia boa. Vamos dar uma respirada? Vamos torcer pro Galo hoje? Hoje tem Galo. Então vamos deixar a corneta de lado. 11 da manhã eu tô aqui e também vou chegar aqui, obviamente, às 16h30. Eu comando o pré-jogo, o Henrique Vilar vai estar trabalhando na quadra. Então, obviamente, né? É óbvio. Nossa, não tô conseguindo falar a palavra óbvio, né? Obviamente, fala, agora me sumiu. Mas bom, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto. 16h30 eu estou comandando o pré-jogo do canal Alvinegro, do Hoje Tem Galo, da Web Rádio Galo, do canal Eu Acredito, do canal Eduardo Guerra. Tamo junto, valeu, tchau, fui!